Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Irmão, que paixão doentia é essa que nós estamos tendo pelo mundo? Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído. Silas Malafaia, Marco Feliciano, o que se prega hoje na TV? Uma fábula. Meus amados irmãos, recebe a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria ter você aqui no nosso canal. Eu peço para você agora, já dá um joinha aí nesse vídeo. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos, ontem nós fomos surpreendidos com o pastor Paulo Júnior, ontem falando acerca ali do pecado, confessando o seu pecado. Todos nós fomos pegos de surpresa com a fala dele, e não se fala outra coisa na internet acerca desse caso. Tem também o pastor Silas também, que lá atrás lançou uma palavra sobre a vida do pastor Paulo Júnior. Mas eu quero aqui mostrar para você nesse vídeo o que realmente está por detrás de tudo isso que aconteceu. O ministério do pastor Paulo Júnior começou a ser reconhecido no ano de 2015. Acompanhem. Assim como outros nomes, como Augustus Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, ele se destacou na web no ano de 2015 como um pastor ligado ao movimento reformado. Este segmento propaga o cristianismo reformado, ou calvinismo, uma vertente do protestantismo que surgiu durante a Reforma Protestante no século XVI. Suas raízes estão na Suíça, com líderes como o rico Zwinglio, e se solidificaram pela influência de João Calvino em Gênebra. Meus amados irmãos, e no ano de 2015, o ministério dele começou a ser conhecido. Não com uma mensagem que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar um apartamento. Não com uma mensagem que a gente vê por aí, falando, o seu CPF é esse, o seu RG é esse. Nada disso, meus irmãos. Palavra de vida eterna. Palavra de salvação. O céu tá aqui, mas o inferno também tá bem ali. Eu não tô falando do teu carro não, camarada. Aliás, eu não tô nem um pouco preocupado com o teu carro, camarada. Eu não estou preocupado com a tua dispensa não, camarada. Eu não estou preocupado com você não, moça, com o teu pneuzinho, a tua chapinha, a tua plástica, a sua lipa. Eu não estou portando com isso não. Eu não estou preocupado com a sua autoestima, com a sua depressãozinha. Eu estou falando da sua alma, da sua eternidade. Será possível que você não pode parar ao menos um dia para tratar com a sua alma? Eu sei que tem gente aqui que não é convertida. Eu sei que eu posso fazer velório de gente sabendo que o corpo está ali, mas a alma já está no inferno. E isso não mexe com você. Você vai continuar sendo soberbo, vai continuar sendo imoral, vai continuar resistindo até quando? Estou falando da tua alma. Pode ser hoje. Você pode ir embora hoje. Meus amados irmãos, é esse o tipo de mensagem do pastor Paulo Júnior. Irmãos, não tem meio termo. Esse é o tipo de pregação. Não tem esse negócio não de, eu tô vendo o anjo, a bola de fogo, olha aí o varão de branco, olha o anjo aí marchando. É esse tipo de pregação. Meus amados irmãos, acompanhem mais um pouco. Veja. É muito desperdício para o reino. Quanta coisa podemos fazer. Será que não é a hora de você sair da zona de conforto, deixar de dar trabalho e vir bater continência para o capitão da sua salvação e perguntar quais são suas ordens? Isso que precisamos. Ou que comunhão das luzes e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno ou Belial? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saí do meio deles, não toquei em nada imundo, diz o Senhor. Meus amados irmãos, é assim, meus irmãos, que a forma que
que ele deixa Deus usar ele. Uma entrega mesmo, uma mensagem genuína, a palavra pura, sem mistura. E agora, meus amados irmãos, vendo essa confissão dele, já vamos entrar nessa parte, algumas coisas já estão acontecendo, a qual a liderança dele já está aconselhando ele. E você vai ver logo nesse vídeo, e você vai entender. Agora, veja só, ele falando do Silas, aconteceu algo aí, dá uma olhadinha. Milhões de seguidores. Apareceu um cara aí, defensor do evangelho. O cara da defesa do evangelho. Escute. Começou a fazer acusações. Pastor Silas é caído. Dr. Miles Monroe é caído. Fulano de tal. Só falando de gente. Todo mundo ferrado. Eu, um dos primeiros da lista. Meus amados irmãos, o pastor Silas Malafaia falou isso que você acabou de ouvir. Então tem uma página, Assembleia de Deus lá, de valor, uma coisa assim, pegou esse vídeo e depois colocou já o pastor Paulo Júnior pedindo perdão, e até nos comentários lá, tá assim, para que essa página fazer isso? Tá comemorando, tá gostando? Irmãos, é inacreditável. Tem pessoas que estão comemorando, se alegrando que o pastor Paulo Júnior veio e confessou o pecado dele, que nós vamos estar aqui falando agora acerca disso. Mas algo me chamou a atenção, meus amados irmãos, que acerca da fala do pastor Paulo Júnior, esse vídeo aqui, eu já vejo que já era um trabalhar de Deus na vida do pastor Paulo Júnior. Veja, acompanhe esse vídeo, veja. It doesn't matter how great the preaching. Não importa quão grandiosa é a pregação. We need more than preaching. Nós precisamos mais do que pregação. You need more than preaching. Você precisa mais do que pregação. We need God to work through the preaching. Nós precisamos que Deus opere através da pregação. We need the work of the Holy Spirit. Nós precisamos da obra do Espírito Santo. And so I would ask you, when you go back to your hotel tonight, Então eu quero te pedir, quando você voltar para o seu hotel hoje à noite, spend at least some time crying out to God. invista pelo menos algum tempo clamando a Deus, Say, God, help us. dizendo: Deus, nos ajude, Visit us. nos visite, Deus. Speak through the preaching Fale conosco através da pregação, with power. com poder, Work in my life. trabalhando na minha vida. These conferences can just turn into a preaching competition. Essas conferências podem se tornar apenas uma competição de pregação, And God hates that. e Deus odeia isso. We need Christ to move among us. Nós precisamos que Cristo se mova em nosso meio. We need to be more holy. Nós precisamos ser mais santos. We need to be transformed. Nós precisamos ser transformados. Agora, meus amados irmãos, vamos ouvir alguns trechinhos pequenos só, ele confessando o pecado. E vamos ver agora juntos aqui o que está por detrás de tudo isso. Acompanhe. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Meus amados irmãos, olha só o que ele está falando. Olha, é o seguinte, olha, eu tenho sido uma pessoa, meu temperamento tem sido, olha, elevado. Ou seja, uma pessoa explosiva, uma pessoa sem paciência. Ele não estava tendo paciência até mesmo dentro da casa dele. E, meus amados irmãos, é nobre, isso, meus irmãos, sabe, até o pedido dele de perdão, meus irmãos, serve de lição para todos nós. E quantos esposos
que prega uma palavra, que em casa é explosivo com a esposa, explosivo com a esposa, explosivo, trata a mulher de qualquer maneira. Tem uns que até empurra, outros até bate. A história do menino falou assim: mãe, bem que a gente podia morar aqui dentro da igreja. A mãe, por quê, meu filho? Porque aqui, mãe, o papai sorri pra todo mundo. O papai fala com todo mundo. Até pra mim, mãe, aqui ele dá risada. Mas em casa, mãe, ele é diferente. Mal-humorado, reclamando. Não tem comunhão em casa, harmonia em casa. Sendo que o nosso culto começa dentro de casa primeiro. Então ele está reconhecendo que, opa, eu estou explosivo. Está afetando até o meu relacionamento. E isso não está na Bíblia. Louvável. Agora, meus irmãos, isso que ele fez, isso sim é o papel de um homem de Deus. Vamos continuar vendo. Acompanhe. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja. Meus amados irmãos, olha, eu vou falar algo para vocês aqui. Preste bem atenção. Chega um momento no ministério do homem, isso, qualquer um está sujeito a isso. A Bíblia diz: vós que está em pé, cuide-se para que não caia. Qualquer um está sujeito a isso, meus amados irmãos. E olha, e chega um momento, se o homem não vigiar, o ego entra. O abuso de autoridade. O abuso de autoridade. Então, por isso que todo obreiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ter ali aquele equilíbrio. Porque se eu for ali, ó, com ferro e fogo, não vai para frente. Não vai porque, meu irmão, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, olha só o que ele está dizendo. Olha, teve um momento que, da forma que eu pregava, eu também estava tratando as pessoas com aquela velocidade, sendo violento aonde? Nas palavras. E isso daí, meus irmãos, não é bom, mas glórias a Deus que ele reconheceu isto. Só que a liderança, para entender, irmão, esse vídeo é um vídeo esclarecedor. Não é que a liderança proibiu ele de falar: não prega assim não, não prega assim não. Ó, isso aqui você não pode pregar. Era a atitude dele. E com isso daí, as lideranças, os líderes dele, estavam já aconselhando: ó, esse não é o caminho. Olha, procura fazer assim, procura fazer isto. Continua vendo esse vídeo. Ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. Meus amados irmãos, olha, tem que ser cada macho mesmo. Olha, tem que estar disposto a querer ir para o céu para falar isso que ele está falando. É muito sério, meus irmãos. Muito sério. Essa confissão dele, meus irmãos, serve de alerta para todos nós. Para mim, para você que está aí. Para todos nós serve. Até ele denunciando o pecado dele, ele está trazendo pessoas para refletir a sua postura. Será que eu não estou assim também? Será que na minha casa também eu não estou que nem ele está falando? Fazendo quem está perto de mim o coração ficar ferido e machucado ao ponto de estar magoado por causa de mim? Isso é sério demais, irmãos. Irmãos, isso aqui é para a gente parar para pensar. Eu me lembro muito bem que teve uma época, isso faz muitos anos atrás, o pastor nos chamou para ir para o monte, eu e minha esposa. Ela, tá bem, tudo bem, vamos sim. Aí eu falei: olha, vamos se arrumar, que tá quase na hora de a gente ir para o monte. E ela: tô pronta, depois de uns minutos. Eu olhei assim: você vai assim? Ela tava com uma calça de moletom. Você vai assim?
Não vai assim não. Mas a forma que eu me expressei, eu vi que aquilo dali feriu ela. Ela ficou triste. Aí o pastor chegou depois de uns minutos. Ô irmão, mas cadê a varoa? Aí ela até apareceu. Ô pastor, não vou não. Mas pode ir vocês. Mas por que você não vai? Não, porque ele falou que eu tô assim, ó. Eu tô aqui com essa calça e ele falou que não é legal. Não é legal eu ir assim não. Mas foi a forma que eu me expressei. Olha só, meus irmãos. E o pastor chegou em mim e ó, nunca mais eu falei com ela daquela forma. E aí passou um tempo, outro tempo, meus irmãos, eu falei, gente, o que eu estava fazendo? Que é isso? O que é isso? É saber, você tem que saber, sabe, separar as coisas. Quando Deus está te usando ali em cima do altar e quando você está ali com a sua família. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que saber usar na dosagem certa e no tempo certo a autoridade que Deus nos deu. Porque quem faz a obra é o Espírito de Deus. Continue vendo esse vídeo. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo e eu resisti a essa repreensão. Meus amados irmãos, olha só, os líderes chamou ele, não foi uma, não foi duas, não foi três, e ele resistindo. Não, é desse jeito, tem que ser assim, desse jeito. Agora, imagine só, se ele estava resistindo, os líderes, imagine só, meus irmãos, dentro de casa. Meu Deus do céu, como que não estava sendo dentro de casa para a família? O clima estava pesado, o clima estava tenso, mas glórias a Deus que ele está reconhecendo que não é do jeito dele, não é pelas forças dele, mas é pelo Espírito de Deus. Continue vendo esse vídeo. Tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los. Meus amados irmãos, pesado esta parte, hein? Pesado esta parte. Mas está aí, ó. O homem está soltando tudo para fora. E me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões... E ele, achando que estava certo, meus irmãos, as coisas estavam acontecendo da parte interna, na sua casa. Se não vai bem, irmão, em casa não tem como o ministério fluir e ir para frente. E outras coisas mais acontecendo da forma dele, daquela natureza dele, sabe, vamos dizer assim, do exagero da autoridade. Ele usava muito aquela autoridade no momento, meus irmãos, que não era para usar. No momento que era para ser ali o homem. Não aquele homem espiritual, mas um homem. E isso daí fez que a esposa, amigos que estava próximo dele, viesse a até mesmo ficarem chateados da forma que ele estava tratando quem estava próximo dele. A verdade é que foi um abuso de autoridade. Eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, e nesse sentido eu falhei. E por essa razão, estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor,
com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei. Iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações, não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família. Estaremos orando sim, pastor Paulo Júnior, com certeza. O Senhor voltará com certeza bem mais forte, com mais bagagem ainda para a glória de Deus. Louvável. Olha, quem dera se todos tivessem essa atitude, aqueles que estão vivendo uma vida de qualquer maneira e tivesse essa atitude que o Senhor teve. Louvável. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Estarei orando pelo seu ministério, pela sua casa, pela sua família. Que o nosso bom Deus restaure a sua saúde, o seu ministério. E eu tenho certeza que muitos que vão ver esse vídeo vão estar também orando pelo Senhor. Vamos estar orando pela sua vida. Porque através das suas pregações, muitas almas foram salvas. Que estavam já indo para o inferno. Hoje elas são salvas. Eu glorifico a Deus pela sua postura. Se eu já admirava o seu ministério, depois dessa postura, eu admiro ainda mais. Que aquele que começou a boa obra na sua vida venha terminar. Eu oro a Deus, peço a Deus neste momento que o Espírito Santo de Deus restitua todas as áreas, familiar, todas as áreas da sua vida, ministerial, todas as áreas. E você, meu irmão, minha irmã, que se sentiu ferido por um momento que você congregou com ele, ou convivência, se sentiu ferido. A Bíblia fala, quantas vezes temos que perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Tá aí, meus irmãos. Ah, mas ele tinha que vir aqui na minha casa, tinha que vir aqui. Meus irmãos, o homem já reconheceu, já deu aqui a cara a bater. Não deixe essas mágoas, essas picuinhas agora ficar no seu coração. O importante é que ele reconheceu que ele estava errado. Como ele disse, denunciei muito pecado, hoje estou denunciando o meu pecado. Estou denunciando o meu pecado. Homem de Deus, muitas pessoas vão estar orando pelo Senhor. E você que vai estar orando pelo pastor Paulo Júnior, compartilhe esse vídeo, meu irmão. Compartilhe esse vídeo. Só se você vai orar por ele. Se vai reclamar, questionar, nem compartilhe. Não, eu vou orar por ele. Compartilhe com alguém que vai orar também. E eu vou deixar esse vídeo aqui no final. Meus amados irmãos, está aqui no canal pela primeira vez, se inscreva no canal e clica no sino para ativar as notificações. Deus te abençoe. A Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia diz, de quem muito é dado, irmãos, muito é cobrado. Paulo Júnior, ele atacou muito com verdades. E aí eu quero defender o que ele pregou. Apesar que a visão dele apocalíptica era um pouco distorcida, a questão escatológica, né, por ele ser um pastor reformado, mas o que ele pregou sobre cruz, sobre abandono de pecado, sobre vida de santidade, sobre comprometimento com o evangelho, é a mais pura verdade, irmãos. Então, a mensagem que Paulo Júnior carrega é uma mensagem de verdade. E por ele ser muito dado, muito foi cobrado. E aí eu digo para vocês, né? Todo homem, a Bíblia diz que aquele que está em pé,
cuide para que não caia. E você sabe que quando existem uns abalos como esses, coloca muita gente no prumo. Então, muitas das vezes, Deus usa uma situação como essa para alertar aqueles que estão propensos a uma queda a se posicionarem e ficarem de pé. Então, assim, eu digo para vocês, o pastor Paulo Júnior carrega uma mensagem verdadeira, porque o evangelho é aquilo dali que ele pregava, a questão de cruz e de renúncia. Isso é o evangelho. Jesus pregou isso que ele pregava.